Bom, então daremos início agora à defesa do trabalho, transparência pública, ampliação dos conjuntos de dados abertos, do portal de dados abertos da UFRN, elaborado pela mestranda Alana Siqueira Simonetti Oliveira, orientado por mim, professor Pedro Alves Barbosa Neto. A banca de examinação é composta pelas professoras Mônica Carvalho Galotti e pela professora Patrícia do Nascimento Silva. Uma breve apresentação das professoras. A professora Mônica é membro interna da banca de avaliação, é doutora em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais pela Universidade do Porto, possui mestrado em Ciência da Informação e Biblioteconomia pela Universidade Federal da Paraíba, bacharelado em Biblioteconomia e Documentação pela mesma universidade, é professora associada e chefe do Departamento de Ciência da Informação da UFRN e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento aqui da UFRN também. A professora Mônica tem interesse prioritário nas seguintes áreas de pesquisa: comunicação científica, práticas de comunicação científica, de doutorandos em ciência da informação, tecnologias digitais, humanidades digitais, redes sociais acadêmicas e organização e representação da informação. A professora Patrícia Nascimento Silva, membro externo da banca de avaliação, é doutora em Gestão e Organização do Conhecimento pelo PPG-GOC da SCI-UFMG, possui mestrado em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento pela Universidade FUMEC e bacharelado em Sistemas de Informação pela PUC Minas. É professora adjunta do Departamento de Organização e Tratamento da Informação da Escola de Ciência da Informação da UFMG, tem interesse prioritário nos seguintes temas de pesquisa: organização e tratamento da informação, recuperação da informação, engenharia de software, acesso, uso e reuso de dados abertos e privacidade e proteção de dados. Agradeço muitíssimo às professoras Mônica e Patrícia pela disponibilidade em participar desse momento de concretização do trabalho da Alana, tendo aceitado prontamente, né, a nossa solicitação. Uma satisfação imensa tê-las aqui. Então, Alana, agora é com você. Aproveite bem os seus próximos 30 minutos. Qualquer coisa, estamos por aqui, tá? Quando faltar 5 minutos para o seu tempo, eu te faço um sinal sonoro, tá? Eu te aviso, tá bem? Então é isso. Boa apresentação. Obrigada. Inicialmente, bom dia. Gostaria de ratificar os agradecimentos do professor Pedro, cumprimentar a banca, nas pessoas da professora Mônica e da professora Patrícia, agradecer aos colegas aqui presentes e cumprimentar meu orientador por todo o apoio, por toda a generosidade na condução desse trabalho. Bom, minha dissertação é intitulada Transparência Pública, Ampliação dos Conjuntos de Dados Abertos do Portal de Dados Abertos da UFRN. Mestranda Alana Siqueira Simonetti Oliveira, orientador professor Dr. Pedro Alves Barbosa Neto. Na defesa, vou passar rapidamente pela introdução, apresentar as justificativas sobre 4 vieses, os objetivos geral e específicos, vou perpassar também um pouco sobre o referencial teórico, me ater à metodologia, como foi que foram feitas as análises dos dados, também vou apresentar na parte 6 análise dos resultados, a proposta de intervenção efetivamente e as considerações finais. Bom, a presente pesquisa ela aborda a ampliação dos conjuntos de dados abertos do portal de dados abertos da UFRN. A UFRN já é atualmente uma referência no quesito transparência ativa. Nós trouxemos dados e informações acerca disso no decorrer da dissertação. O que foi que nós abordamos na introdução? Nós abordamos a reforma gerencial de projeção mundial. Houve uma transformação da administração burocrática, que ela era bastante morosa, em administração gerencial. Isso veio para atender os anseios da sociedade nos quesitos de celeridade, né, gestão pública. Então, isso ensejou uma mudança paradigmática da forma de governar e de administrar a coisa pública, que foi sobremaneira fortalecida com a promulgação da Emenda Constitucional 19 de 98. Essa emenda preceituou o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele tem total correlação com a transparência pública. Nós enfatizamos também na introdução a promulgação da Lei 12.527 de 2011, que
que é a Lei de Acesso à Informação, a LAI. A LAI regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e ela é de observância obrigatória pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Também foi abordado o decreto 8777 de 2016, que instituiu a política de dados abertos do Poder Executivo Federal. Essa política de dados abertos baliza a abertura de dados da UFRN, que é um autarquia federal, e nós nos atemos a objetivos de definição de planos de dados abertos, implementação e aspectos da referida política. Abordamos também o governo digital, que efetiva a necessidade de digitalização e de desburocratização, e fizemos um recorte da UFRN, falando sobre a sua página de transparência ativa, que possui 7 menus de integração, e um menu acesso à informação, desse menu que nós retiramos as solicitações que foram objeto de análise da presente pesquisa. Nesse contexto, a UFRN, buscando essa celeridade fomentada pelas tecnologias digitais, ela ratificou como objetivo no seu projeto de desenvolvimento institucional, no seu PDI, que tem vigência até 2029, a consolidação da inovação balizada pela tecnologia da informação. Então, seguindo essa linha de aprimoramento da prestação de um serviço público célere e eficiente, o presente projeto tem como questão norteadora: quais dados solicitados através da plataforma FalaBR, LAI, podem ser disponibilizados em formato aberto, com vistas à ampliação dos conjuntos de dados abertos do portal de dados da UFRN. Como hipótese, sustentou-se que, a despeito da UFRN já ser uma referência em transparência ativa, a análise dos dados com vistas à ampliação se dará de forma manual e a partir de uma perspectiva conteudista dotada de criticidade, vislumbrando-se, portanto, um retorno significativo que pode vir a propiciar, além da criação de novos conjuntos de dados, a oportunidade de otimização dos conjuntos de dados já disponibilizados, com inserção de informações adicionais. Foi feita uma análise de conteúdo, a partir dos dados que fizeram parte da presente pesquisa, né? Então, a gente entendeu que essa análise de conteúdo, de uma forma acurada, ela poderia ensejar uma ampliação significativa. No tocante às justificativas, nós trouxemos as justificativas a partir da contribuição para a ciência da informação, a justificativa de ordem pessoal, uma justificativa balizada na análise do PDA da UFRN, que está vigente agora, que é de 2022 a 2024, e uma justificativa de viés social. Então, no tocante à contribuição para a ciência de informação, entendemos que há a busca pelo aprimoramento do acesso e uso informacionais, a partir da identificação das necessidades informacionais, fomentando, por conseguinte, a transparência e a responsabilidade democrática. Além disso, há um aprimoramento das discussões acerca do tema, consolidando o saber científico. No tocante à justificativa de ordem pessoal, havia uma inquietação de minha parte por visualizar que alguns pedidos solicitados através da plataforma FalaBR poderiam ser disponibilizados em transparência ativa, corroborando para a continuidade da prestação de um serviço de excelência por parte da UFRN e também para a menor utilização de força de trabalho no âmbito de 2 setores: um setor da ouvidoria, que é o setor responsável pelo recebimento desses pedidos, e o setor do gabinete do reitor, que é onde eu sou lotada. Lá no gabinete, a gente responde a essas solicitações em sede recursal. Então, por vislumbrar essa possibilidade de que houvesse essa ampliação de dados abertos a partir desses pedidos, isso ensejaria uma menor utilização da força de trabalho nesses 2 setores. No tocante à justificativa relacionada ao PDA 2022-2024, a gente verificou que essas solicitações em transparência passiva, que é um dos critérios de abertura de base, elas eram mensuradas através da ferramenta nuvem de palavras, mais utilizadas no campo assunto. Então, já havia essa mensuração desses pedidos em transparência ativa através dessa avaliação automática por essa ferramenta. Então, essa avaliação manual fortaleceu o entendimento de que essa análise de conteúdo ela seria de grande valia para propor uma ampliação. E, por fim, a busca por um acesso democratizado, universal e global de informações de interesse público, isso propicia à sociedade uma melhor compreensão das ações públicas e governamentais, fortalecendo a possibilidade de controle social. Então, esse seria o recorte do âmbito do viés social, justificativo do viés social. Então, a partir daí, o objetivo geral da presente pesquisa é analisar o perfil das demandas que chegam através da plataforma FalaBR LAI,
com vistas a sugerir a criação de novos conjuntos de dados em formato aberto no portal de dados abertos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A partir desse objetivo geral, foram descritos 5 objetivos específicos. O primeiro é descrever os conjuntos de dados abertos já contemplados pelo portal de dados abertos da UFRN, analisar o texto integral dos pedidos e das respostas recebidos pelo UFRN por meio da Lei de Acesso à Informação nesse interstício, esses 3 anos, identificar e quantificar os pedidos passíveis de serem disponibilizados em formato aberto, verificar os setores responsáveis pelo fornecimento das respostas e sugerir à Superintendência, a STI da UFRN, a criação de novos conjuntos de dados em formato aberto com base na referida análise. Esse último objetivo específico, ele efetiva a proposta de intervenção em si. É importante a gente enfatizar também a possibilidade de extração automática pela Superintendência da UFRN. Então, em conformidade com o preceituado no PDA 2022-2024 da UFRN, a STI fará a verificação da possibilidade de extração automática para a conversão dos dados sugeridos, a qual englobará aqueles dados já armazenados nos sistemas gerenciais da autarquia. Os demais dados que não tiverem armazenados nos sistemas gerenciais serão catalogados diretamente por cada uma das áreas responsáveis, com apoio da STI, para posteriormente serem publicados manualmente no portal de dados abertos. Então, o que já existir nos sistemas gerenciais da UFRN, a STI pode fazer essa extração automática. O que não estiver, isso será feito em conjunto com a unidade responsável. A gente fez a identificação, um dos objetivos específicos, a identificação dos setores responsáveis pelo fornecimento das respostas. Então, nesses dados que não serão extraídos automaticamente, esses setores atuarão junto com a STI para a publicação desses dados em formato aberto. No referencial teórico, no primeiro capítulo, nós fizemos uma reconstrução do percurso histórico e motivacional da disseminação das tecnologias da informação, bem como foi abordada a transparência pública sob o viés do controle social e do empoderamento do cidadão, abarcando o direito à informação e a lei de acesso à informação. Os preceitos da lei, eles serviram de baliza para uma análise comparativa com o arcabouço principiológico da ONG artigo 19. Essa organização, ela tem a missão de defender e promover o direito à liberdade de expressão e de acesso à informação a nível mundial. No segundo capítulo, os principais autores do primeiro capítulo foram Schwab, Login e Castells. No segundo capítulo, a gente perpassou a gestão sócio-histórica da abertura de dados para a sociedade, englobando seu surgimento, bem como a forma como se deu essa expansão, voltada para a transparência governamental. No momento seguinte, foram abordadas definições no tocante a dado, informação, conhecimento e competência, haja vista a necessidade de particularização desses significados, e foram também enfatizadas as contribuições oriundas da abertura de dados e sua importância para a efetividade da construção de um governo democrático e transparente. No segundo capítulo, os principais autores foram Paesani, Danilo Doneda, Rosa e Blanc Terriger. Agora nós vamos adentrar na metodologia. O recorte temporal, como eu já tinha enfatizado, englobou os anos de 2019, com 286 processos, 2020, com 322 processos, e 2021, com 330 processos. Esses anos selecionados, eles correspondem ao período do PDA anterior. O PDA anterior, a vigência foi de 2019 a 2021, e também foi selecionado porque se perfaz o quantitativo expressivo, computando no total 938 processos. Essa pesquisa é classificada como exploratória, cuja finalidade é proporcionar mais informações acerca de determinado assunto, descritiva, que se efetiva quando o pesquisador descreve as características de determinada população ou fenômeno, e possui natureza mista, a abordagem qualitativa e quantitativa. Em relação aos procedimentos técnicos, utilizou-se a documentação indireta, a qual se efetiva através das técnicas de pesquisa documental, que englobou a análise dos relatórios extraídos do CIPAC, que é um dos sistemas integrados do UFRN, contendo os períodos que se enquadram na tipologia Atendimento, Lei de Acesso à Informação dos referidos anos. Utilizamos também a pesquisa bibliográfica, a partir de material já publicado, que objetiva colocar o pesquisador em contato direto com o que já foi escrito sobre o assunto objeto da pesquisa.
Aqui eu vou falar um pouco sobre a análise de conteúdo. A análise de conteúdo ela é definida por Bardhan como um conjunto de técnicas de análise de comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos da mensagem. Então, Bardhan diz que na análise de conteúdo há uma divisão por fases. São as fases da organização, codificação, categorização dos dados e, por fim, a etapa de inferência e interpretação dos resultados. Então, essas fases serviram de baliza para a análise de conteúdo que foi feita nessa pesquisa. Na organização, foram verificados os pedidos que efetivamente relacionam-se com informações públicas. Isso possibilitou a delimitação das solicitações efetivamente relevantes para responder à questão norteadora da pesquisa, porque existiam muitas solicitações de cunho pessoal, por exemplo, eu não recebi meu auxílio, coisas desse tipo, assim, que não tinham nenhuma necessidade, não são informações públicas e não são de interesse da sociedade. Então, nessa etapa de organização, foram retirados esses pedidos, que não se enquadrariam como informações públicas. Na fase da codificação, foram analisadas as temáticas dos pedidos, com vistas à identificação das solicitações aptas a serem disponibilizadas em formato aberto, a partir de uma análise crítica. Na fase de categorização, foi correlacionado cada pedido apto a ser divulgado em formato aberto com o respectivo conjunto de dados. Esse conjunto de dados poderia já existir, por exemplo, um pedido sobre revalidação de diplomas, já existe o conjunto de diplomas. Então, não existe lá as informações acerca de revalidações, um exemplo, quantitativo de revalidações. Então, esse pedido já seria inserido nesse conjunto já existente. Se o conjunto que pudesse abarcar aquela solicitação não existisse, se ele não existisse, era sugerida a criação de um novo conjunto. E a última fase é a fase de inferência e interpretação dos resultados. Foram efetivamente elaboradas as sugestões para a criação de conjuntos, a otimização de conjuntos já existentes e a criação de novos grupos. O agrupamento dos dados referente à análise descrita foi feito a partir de uma planilha, cujas colunas abarcavam informações referentes a número de processo, assunto, solicitação, setor responsável, resposta, possibilidade de sugestão de ampliação e grupo pertencente. Agora nós vamos partir para a análise dos resultados. Os pedidos eles eram feitos acerca dos mais variados assuntos. Então, elencamos aqui os assuntos mais importantes que se perfaziam pedidos reiterados. Editais diversos, solicitações de provas anteriores, taxas de evasão, ações afirmativas, Plano Nacional de Assistência Estudantil, consumo de energia elétrica, processos administrativos disciplinares, mobilidade acadêmica, revalidação de diplomas, Lei Geral de Proteção de Dados e Programa de Residência Médica da UFRN. Esses dois últimos, eram muitos pedidos relacionados aos mais variados assuntos acerca desses dois temas. Então, isso ensejou a criação de 2 novos grupos, que eu vou apresentar mais à frente. Essa figura, ela traz as especificações das sugestões de ampliação e seus percentuais. O total de sugestões de ampliação são 27 sugestões, dentre as quais 19 são criação de novos conjuntos, que perfazem 70,37% dos pedidos, 6 são aprimoramentos de conjuntos já existentes, que computam 22,22% dos pedidos, e a criação dos 2 novos grupos que eu já mencionei, que computam 7,41% dos pedidos. Essa figura traz as unidades que sofreram ampliação. Podemos verificar que 4 pró-reitorias englobam mais da metade dos pedidos. Então, a pró-reitoria de graduação, existem 4 sugestões de ampliação, cujas respostas são de responsabilidade dessa pró-reitoria. A mesma coisa a pró-reitoria de assuntos estudantis. E a PROAD, que é a pró-reitoria de administração e a pró-reitoria de pós-graduação, computam cada uma 3 solicitações. Então, essas 4 pró-reitorias englobam 51,85% dos pedidos. As demais unidades, que computam 9, englobam os 48,15% restantes. Agora vamos adentrar efetivamente na proposta de intervenção. Serão apresentados aqui, através de figuras, os resultados das sugestões de ampliação, que comporão a proposta de intervenção, com especificações acerca das unidades responsáveis, tipos de ampliação e delimitação dos assuntos, bem como dos grupos e dos conjuntos sugeridos para ampliação.
Então, essa primeira figura traz as duas pró-reitorias com maior quantidade de solicitações, que é a PROGRADE e a PROAI. A PROAI computa a criação de 4 novos conjuntos: Plano Nacional de Assistência Estudantil, taxas de evasão, tipos de auxílios estudantis, seus quantitativos, e editais de auxílios estudantis. Já a PROGRADE, ela engloba 2 aprimoramentos: aprimoramento do conjunto dados complementares discentes, com quantitativo de alunos cotistas, aprimoramento do conjunto cursos da UFRN, com taxas de sucesso e conceito CAPES, bem como a criação de 2 novos conjuntos, diplomas revalidados e ações afirmativas. A segunda figura, ela traz as sugestões de ampliação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e da PROAD, cada uma computa 3 sugestões de ampliação. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação é o aprimoramento do conjunto Programas de Pós-Graduação, com a classificação dos mestrados em profissionais e acadêmicos. Também o aprimoramento do conjunto Discente, com quantitativo de alunos da residência médica em tempo integral. E a criação de um novo conjunto, provas anteriores da pós-graduação. Já a Pró-Reitoria de Administração computa o aprimoramento do conjunto Bens Imóveis, onde seriam especificados os bens objetos de doação, e a criação de 2 novos conjuntos, consumo energético da UFRN e gráficos acerca desse consumo energético. A próxima figura traz as sugestões de ampliação da Corregedoria, PROGESP e PROEX, cada uma com 2 sugestões. Na Corregedoria, teríamos um novo conjunto denúncias recebidas, com assunto e quantitativo, e também processos instaurados, assunto, quantitativo e aplicação de penalidade. Já a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, os novos conjuntos seriam dados complementares dos docentes, com quantitativos de cota, e também o conjunto quadro de referência dos docentes, com quantitativo de vagas. Já existe o conjunto quadro de referência dos servidores técnicos administrativos, onde eles especificam, por exemplo, o cargo de administrador, a universidade tem 40 vagas, 38 vagas estão ocupadas e existem 2 vagas para serem ocupadas. Então, essa sugestão seria em similitude com esse quadro de referência dos servidores técnicos administrativos. A PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão, os novos conjuntos englobariam editais do Programa de Aluno Especial e editais de projeto de extensão e esporte. Ainda sobre sugestões de ampliação de grupos, de conjuntos, temos mais 5 unidades, cada uma computando uma solicitação. Comissão de Mediação de Conflitos, o novo conjunto englobaria processos instaurados, quantitativos e classificação. Comissão de Ética, mesma abordagem, processos instaurados. Secretaria de Relações Internacionais, seria um aprimoramento do conjunto discente, os discentes que estão em mobilidade acadêmica, a nível de graduação e pós-graduação. O Instituto Metrópole Digital, novo conjunto, provas anteriores em nível de pós-graduação, e a Superintendência de Tecnologia da Informação, novo conjunto planos da UFRN, plano de logística sustentável, por exemplo, plano de gestão de riscos, planos de dados abertos, planos de transformação digital. Eu sugeri que essa sugestão fosse de responsabilidade da STI, porque no site da STI já existe a disponibilização desses planos. Então, seria mais fácil ser feita uma extração automática desses planos e sempre atualizando, claro, do que solicitar a cada unidade responsável que fizesse o encaminhamento desse plano, né? Então, foi uma forma que eu vi de ser uma opção de extração automática pela própria superintendência. Por fim, os 2 novos grupos que eu tinha mencionado, que seria o grupo relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados, de responsabilidade do encarregado de dados pessoais da universidade. Esse grupo da LGPD teria informações acerca de políticas de adesão junto ao CEPAC, encarregados, agentes de tratamento, contatos normativos, matriz de tratamento de dados pessoais, inventários de dados pessoais e controle de consentimento. E também o grupo Residência Médica, cuja responsabilidade pelo fornecimento das informações seria da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Comperv, englobando informações acerca de editais, números e nomes dos programas, datas de autorização, número de alunos, número de preceptores, número de projetos pedagógicos. Por fim, após a apresentação da proposta de intervenção, nós vamos trazer as considerações finais.
é importante salientar que a disponibilização de dados governamentais, pautada somente nas exigências legais, não tem um condão de sanar os anseios informacionais da sociedade, haja vista restar ausente a identificação dos temas de maior relevância para os cidadãos. Então, sob essa ótica, essa pesquisa foi exatamente nesse sentido. Teve como objetivo sugerir a criação de novos conjuntos de dados em formato aberto, no portal de dados abertos do UFRN, oriundos dessas demandas solicitadas através da plataforma Fala BR, pois assim conseguimos identificar os anseios e as informações das quais os cidadãos têm necessidade. Foram descritos os conjuntos de dados em formato aberto já disponibilizados no portal de dados abertos do UFRN, que computou 85 conjuntos, dividido em 12 grupos. Foi feita a identificação e quantificação dos pedidos passíveis de serem publicados em formato aberto. Foi feito o estudo integral dos pedidos e suas respectivas respostas. Foi feita a verificação dos setores responsáveis pelo fornecimento dos subsídios, e fez-se uma análise de conteúdo acurada de todos os pedidos de interstício selecionado de 2019 a 2021, a qual ensejou, como eu já havia pontuado, 27 sugestões de ampliação. Então, a partir desse quantitativo, consideramos que é possível confirmar a hipótese cogitada, haja vista a possibilidade expressiva de ampliação que se efetiva, a despeito da UFRN já ser, como tinha mencionado anteriormente, uma referência em transparência ativa. Por fim, nós trazemos as contribuições que identificamos a partir da presente pesquisa. A primeira é o aumento da promoção da transparência, facilitando o acesso dos cidadãos às informações necessárias à participação social, bem como contribuição para identificar as necessidades informacionais dos usuários da plataforma Fala BR, agregando valor aos dados disponibilizados, haja vista a necessidade de que os dados ofertados sejam inteligíveis e de interesse da sociedade. Então, essa análise permite uma ampliação a partir, efetivamente, dos interesses da sociedade, aquilo que os cidadãos anseiam e querem ver publicados em dados abertos. Outra contribuição importante que nós identificamos é a capacidade de aprimoramento das informações disponibilizadas no portal de dados abertos da UFRN, a partir de uma análise de conteúdo que permitiu a identificação dos temas mais requeridos pelos cidadãos, diversos das análises sistematizadas, a exemplo da ferramenta nuvem de palavras. Como eu já havia dito, havia uma análise automática desses pedidos feitos através da transparência passiva, que ensejava ampliação. Então, a gente entende que ficou demonstrado a importância dessa análise de conteúdo acurada e manual, através de um olhar específico para cada processo, para cada pedido e para cada resposta, e findou por ensejar essa possibilidade de ampliação efetiva. Outra contribuição importante é proporcionar base referencial de informações para auxiliar na elaboração do próximo PDA, propiciando, por conseguinte, a melhoria dos serviços prestados à sociedade, o fomento à responsabilidade democrática e o aprimoramento da transparência governamental, do controle social e da participação cidadã. A benesse da diminuição do tempo e do esforço usualmente despendidos para atendimento dos pedidos de acesso à informação, ensejando, como eu já havia pontuado na perspectiva profissional, a menor utilização da força de trabalho e, sob o ponto de vista do usuário, o aumento do grau de satisfação. E, por fim, a última contribuição identificada é a possibilidade de aplicação desse modelo que a gente utilizou na nossa pesquisa por outras instituições, que atuem ou não no âmbito educacional, fortalecendo a busca pela mudança paradigmática da democracia participativa, contribuindo de forma sobremaneira relevante para o aprimoramento dos dados governamentais abertos e ensejando a efetiva disponibilização desses dados aos seus legítimos proprietários, qual seja a sociedade. Por fim, eu gostaria de encerrar com uma frase que eu acho que ela sintetiza a pesquisa que aqui foi feita, que é de José Maria Jardim. Ele diz que o grau de democratização do Estado encontra na sua visibilidade um elemento balizador, maior acesso à informação governamental, mais democráticas as relações entre Estado e sociedade civil. Foi isso que a gente buscou aqui, poder propiciar um maior acesso às informações governamentais através da ampliação,
dos conjuntos de dados abertos do portal de dados abertos no UFRN. E era isso. Muito obrigada, gostaria de agradecer a todos. Muito bem, Alana. Parabéns pela apresentação, pela atenção ao tempo. Seguimos, então, agora para a segunda fase desse momento, em que as professoras que compõem a banca vão fazer a arguição, as suas sugestões, contribuições. Portanto, eu convido, inicialmente, como de praxe, a professora representando a comunidade externa ao UFRN, a professora Patrícia Nascimento, da UFMG, para fazer a sua arguição, novamente externalizando aqui os nossos agradecimentos pela sua relevante presença, Patrícia. Obrigado. Obrigada, Pedro. Estão me ouvindo bem? Está baixo? Está bem. Né? Ok. Então, primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a banca, a professora Mônica, o professor Pedro, a Alana, né? Com uma excelente apresentação, muito bom, tá, Alana? E agradecer novamente o convite, né? Tanto da Alana quanto do professor Pedro, novamente. Eu participei da qualificação, então foi um momento muito interessante, né, para a gente observar essa evolução do trabalho. Né? A gente viu que a sua qualificação já trazia muitos elementos, né, e eu pude perceber agora, vendo o trabalho final, toda essa evolução, esse crescimento que a gente esperava do seu trabalho, tá? Muitas sugestões da qualificação foram acatadas, eu vi item a item, e muito, muito bem acatada, colocada, né, nesse contexto que você estava pesquisando, tá? E hoje, né, eu venho aqui mais para te parabenizar, você, professor Pedro, por esse trabalho. O trabalho ficou muito bom, eu venho somente com algumas sugestões, alguns ajustes, às vezes até mais de ordem estética, tá? Do que de fundamentação mesmo, que a gente tem uma fundação muito, muito boa, né? Não tem questionamentos em relação à questão da fundamentação teórica e dos seus procedimentos metodológicos, né? É somente alguns ajustes para a gente crescer, né, com esse trabalho, e aí a gente poder ter aí um trabalho de ponta, né, na área de transparência pública e contribuir realmente com a área da ciência da informação, tá? E também, né, parabenizar o professor Pedro, porque com certeza essa orientação foi muito bem estratégica, né, foi muito bem pensada em trazer esses elementos já na qualificação, para que, né, o trabalho pudesse deslanchar mesmo na hora de fazer essa qualificação e depois, né, com o resultado final, tá? Bom, eu vou passando item a item do trabalho, que eu gosto de fazer essa leitura bem detalhada. Então, primeiramente, o seu resumo está perfeito, tá? Ele tem todos os elementos que a norma pede, está bem alinhavado, a gente consegue ver, né, todos esses elementos de uma forma coesa, tá? Então, não tem nenhuma sugestão para o seu resumo. Eu tenho uma sugestão em relação às suas palavras-chave, porque você coloca uma palavra-chave que é, deixa eu até abrir aqui, um minutinho. Deixa eu ver. Você coloca canal Fala BR-UFRN. Numa busca direta, né, aquela busca que a gente faz às vezes por palavra exata, se você coloca junto o Fala BR com o UFRN, pode ser que isso prejudique a recuperação de alguma pessoa que queira procurar um trabalho que fale somente do Fala BR ou somente da UFRN. Talvez seja interessante você colocar duas palavras separadas, porque aí você ainda tem espaço para colocar mais palavras-chave. Então, Fala BR e o FRN. E aí talvez você pode mudar essa ordem para colocar o FRN mais para o final, né? Porque o seu objetivo maior, a princípio, é falar da transparência pública no contexto da FRN, mas talvez essa ordem vocês podem rever, tá? Mas é somente isso nessa questão das palavras-chave, para aumentar a possibilidade de visibilidade do seu trabalho, tá? Principalmente para quem está buscando, quem está lá na BDTD, buscando algum trabalho nessa área, que já são poucos, então, né, dá destaque para o seu trabalho, tá? Bom, em relação à introdução, eu achei que ela está muito bem escrita, né? Apesar dela ter ficado um pouco extensa, eu achei que ela está muito coesa, então, ela está muito bem conectada. Se você não tivesse tomado cuidado com essas conexões, essa organização cronológica, ficaria difícil essa leitura, mas não ficou,
porque justamente você fez esses ajustes, né? Essa coesão necessária para manter essa extensão que você fez dentro da introdução. Então, permitiu aí uma leitura fluida, prazerosa, né? Ficou muito boa. E você trouxe todos os elementos, né? Várias coisas que a gente tinha comentado na qualificação, você trouxe para esse contexto da introdução, ficou muito bom, tá? Então, ficou perfeito você conseguir colocar todos esses elementos de uma forma muito bem apresentada, tá? Ficou muito bom. E, inclusive, trazer a justificativa no contexto da ciência da informação, né, que eu gostei bastante também, porque a gente sempre tem, né, que apesar de a gente estar nesse trabalho no contexto da temática da ciência da informação, a gente tem que relembrar isso, né, dessa área que a gente pertence, né, e trazer isso no nosso texto, tá? Eu destaco aqui um único ponto na introdução, que é com o intuito de destacar ainda mais o seu trabalho, tá? É que você pode, talvez, inserir uma frase, né, ou talvez um parágrafo no máximo, depois da sua questão de pesquisa, ou então, quando você fala da justificativa, eu sugiro você colocar alguma frase, algum apontamento em relação a essa proposta que você está fazendo. Por quê? Você está propondo um instrumento, né, de conversão de uma demanda de transparência ativa, que é aquela solicitação lá do Fala BR que o cidadão faz, em uma transparência passiva, que é quando você disponibiliza em dados abertos, né? Ou seja, você não fala isso de uma forma clara. A gente percebe quando a gente vai lendo o seu trabalho, né? Mas a gente sabe que na introdução é onde você encanta seu leitor, né? É a partir de lá que ele vai saber se ele vai continuar a ler aquele trabalho ou não. Então, você colocar que você está propondo um instrumento, né, que vai, de alguma maneira, contribuir para essa conversão da transparência ativa em passiva, talvez seja uma coisa muito interessante para o seu trabalho, tá? E para dar um destaque, porque você faz isso. Inclusive, você fala isso na última página, lá nas considerações finais, né? Você fala disso, mas só lá. Você não falou muito claro aqui na introdução. Então, talvez seja um elemento que você pode trazer para contribuir, né? E para aumentar ainda mais essa expectativa do leitor que está vendo seu trabalho, tá? Professora Patrícia, só uma dúvida que eu fiquei com relação à sugestão, para a gente atender direitinho, igual fizemos na qualificação, né? Você diz da proposta de intervenção do instrumento que promove uma conversão da transparência ativa em transparência passiva, é isso mesmo? Sim, é porque, obviamente, que é um dos elementos, né, que vai fazer, né, que vai propor essa conversão da transparência ativa em passiva. Obviamente, são vários elementos que compõem, mas é um instrumento, né, a gente pode chamar de instrumento, porque é um dos elementos, né, porque a transparência ativa é quando a gente vai lá e faz a solicitação, ou seja, teoricamente não existe aquela informação para o cidadão, certo? É o contrário. Travou para todo mundo? Oi? Não seria o contrário? A transparência passiva quando a gente solicita e a transparência ativa quando o órgão oferece a informação de forma independente da solicitação? Olha, deixa eu ver aqui. Não sei se eu confundi os conceitos. Espera aí, então. É porque é o seguinte. A passiva está ligado... Gente, deixa eu ver aqui. Tinha caído minha conexão, gente. Eu entrei aqui pelo celular. Certo. Exato. O professor Pedro, desculpa, eu falei o contrário. Eu até escrevi uma coisa e falei outra. Tá bem. A transparência passiva é quando a gente solicita, né? É a solicitação do cidadão no Fala BR. Isso. E a ativa é quando a gente traz os dados abertos. Tá Desculpa, bem, querida. eu falei o contrário. É porque, né, diante de tantos termos, né, a gente fica... E como você falou 2 vezes, aí melhor a gente conferir aqui mesmo, claro. Né, para depois a gente não ficar perdido. Sim, isso está escrito aqui no texto, tá? É porque tá bem, eu realmente busquei aqui agora e tal contrário. Desculpa, tá, gente. Por nada. Bom, então é esse instrumento dessa conversão da passiva em ativa, né? Porque é o seguinte, são vários elementos que a gente olha para a gente poder fazer, por exemplo, a disponibilização dos dados abertos,
né? Então, a gente precisa pensar que esse instrumento que você está propondo é também uma forma da gente poder fazer isso, né? Então, seria um elemento interessante de você trabalhar aqui na sua introdução, tá? Como um instrumento para auxiliar os órgãos, né, nessa conversão da passiva para a ativa. Passiva, tá, gente? Bom, então, continuando, para a introdução, era somente esse ajuste que eu sugiro, tá? No referencial teórico, eu vi que você traz 3 elementos principais, né? Primeiro, você fala das revoluções das tecnologias digitais, você fala bastante de Castells e outros autores teóricos da área que fundamentam muito bem esse referencial, esse capítulo, né? Esse primeiro capítulo. Você fala do direito à informação, e aí você faz uma varredura de todas essas legislações, né, de todas as respectivas legislações que a gente tem. Você fala depois de dados abertos, e aí você traz algumas métricas, inclusive os 8 princípios, o modelo das 5 estrelas, né, são modelos clássicos que a gente tem, tá? Eu faço somente uma sugestão aqui, mas de ordem também estética, às vezes, tá? Na página 29, você tem uma figura 2, deixa eu até abrir aqui. Página 29. Isso, você tem uma figura 2 que você faz um recorte cronológico, né, de alguns marcos da revolução da tecnologia. E aí, você coloca uma faixa que termina na década de 2000. Eu vi que no seu texto você tem elementos para dar continuidade em alguns elementos a mais à frente de 2000. Então, talvez você colocar aqui também, talvez um 2010, ou então você considerar que esse 2000 é até 2020, porque você tem elementos para isso, tá? Você pode destacar algumas coisas, por exemplo, da transformação digital, de computação em nuvem, você fala isso, né? E aí, a gente sabe que computação em nuvem e transformação digital já está um pouquinho mais para frente que 2000, tá? Então, acho que você pode complementar essa figura, vai ficar bem legal. Se você tiver também alguma referência sobre a Web 3.0, 4.0, para dialogar com essa questão da transformação digital, ficaria interessante para você complementar nesse seu histórico que você faz, que aí você termina, né? Fecha talvez lá em 2020, né, e aí fica uma figura até que pode ser referenciada por outros autores. Em relação aos 8 princípios, deixa eu ver a página aqui. Acho que eu não anotei a página. Você fala dos 8 princípios e tem um link que ele está quebrado, pelo menos eu não consegui acessar. Então, eu até coloquei aqui uma sugestão, né, que tem uma referência bem clássica, aí eu coloquei para você aqui, tá? Depois você faz esse ajuste. E às vezes você colocou Open Gov Data, porque eles fazem essa abreviação, até no link, né, do referencial. Mas talvez você utilizar Open Government Data seja melhor, tá? Porque é referência dos princípios. Então, os princípios são do Government Data e não do Gov Data, tá? Mas são uma questão de padrão mesmo. Por fim, eu acho que alguns ajustes você pode fazer também de ordem estética em relação às figuras. Elas estão muito bem construídas, mas eu chamo a atenção porque, por exemplo, algumas têm um fundo azul, outras têm fundo branco. Então, talvez você padronizar, né, rever algum padrão desses fundos, fique melhor, né, nessa apresentação do trabalho, tá? Mas os 3 capítulos foram muito bem construídos, tem poucas referências diretas, né? Ou seja, isso é muito bom, porque aí você traz essa construção, essa escrita, essa cadência, essa coesão, né? E não fica somente com aquelas citações diretas, às vezes, que ficam muito frias no trabalho, né? Então, eu gostei bastante. Na página 59, deixa eu ver aqui, 59... Não, desculpa, acho que é na página 59, não, peraí. É isso mesmo, é porque na página 59, você fala de uma cronologia, você fala muito bem de vários elementos cronológicos
E aí eu sugiro você criar também uma imagem com essa parte da cronologia que você está trazendo. Então, você faz um recorte cronológico bem interessante em relação às legislações. Então, seria interessante, talvez, você colocar isso no formato de figura, que ficaria legal. Eu, inclusive, tenho, lá na sua cartilha que eu vi, uma parte que você coloca cada um dos instrumentos da legislação. Então, talvez transformar isso em figura seria interessante para finalizar o seu referencial teórico. Tá? Bom, então, passando para a metodologia, eu achei que está muito adequada e está bem detalhada a sua metodologia. Né? Você fala bastante da questão da análise de conteúdo, fundamentada por Bardin, então, acho que não tem muito questionamento em relação a isso. Eu vou destacar somente um detalhe aqui que eu sei que realmente foi feito, mas que às vezes você não colocou no texto. Por exemplo, você explica que você tem um acesso como servidora, né, lá na UFRN, para acessar todos esses pedidos de informações. Né? Eu vi que você coloca desse acesso como servidor lá no texto, mas eu acho que é importante você destacar no texto, né, que você teve que comunicar aos órgãos superiores, para você ter essa autorização, porque você estava utilizando nesse contexto para uma dissertação de mestrado, né, como estudante. Apesar de você ser servidora da universidade, né, nesse momento da pesquisa, você estava como aluna, certo? Então, só destacar, né, porque, obviamente, claro que não, você já deve ter comunicado isso a várias instâncias aí da universidade, mas deixar claro no trabalho, tá? Para as pessoas entenderem como que foi essa autorização, de como que isso foi feito. Eu vi que você incluiu também um fluxo, né, com o processo, de como que é feito, achei bem bacana. A única sugestão é para você incluir esse fluxo em notação BPMN, que é Business Process Model Notation, né? Que é uma notação que a gente usa bastante para processos, né, modelagem de processos, e vai dar um ar mais profissional nesse fluxo que você está apresentando, vai ficar bem legal. Tá? Inclusive, você pode até contribuir, né, com esse fluxo para mapear um processo dentro da sua universidade, da sua diretoria que você está atuando. Tá? Bom, passando para os resultados, algumas indicações para você somente conferir a relação, às vezes, de numerar quadro e tabela, porque algumas tabelas, eu acho que elas poderiam ser quadros, e vice-versa, tá? Prestar atenção só nessa questão, porque geralmente a tabela ela tem um dado mais numérico, né, e traz algum resultado, algum somatório, alguma coisa assim. E às vezes o quadro é só para apresentar mesmo, a gente não tem essa contabilização, tá? Mas peguemos ajustes mesmo. Também prestar atenção nessa questão da estética, tá? Porque algumas têm um fundo diferente, então é só questão estética mesmo para valorizar seu trabalho, tá? E aí, seguindo nessa linha que eu já tinha falado para você lá na introdução, né, da questão do instrumento, da gente trazer aí a transparência, né, agora falando novamente correto, da passiva para a ativa, né, e aí, destacar um pouco mais, talvez, nesses resultados, porque é o seguinte, eu vi que você fez toda a análise, né, você fez um trabalho, inclusive, manual, você coloca que foi manual, foi bem criterioso, né? Mas eu senti falta de você falar exatamente quais foram esses critérios para a inclusão desses conjuntos de dados, né? Porque você faz essa sugestão dos conjuntos, você coloca os quadros, colocando conjunto por conjunto, você fala exatamente alguns critérios para alguns conjuntos, tá? Mas eu acho que seria importante você definir de uma forma mais clara para o leitor quais que foram especificamente esses principais critérios de inclusão. O que você considerou que fosse essencial para incluir? Porque, às vezes, tinha uma frequência. Teve um, por exemplo, que você fala que é pela questão da frequência. Ok, né, foram muitos pedidos, óbvio, que tem que ser observado com maior cuidado. Mas, às vezes, essa frequência foi porque era um tema de momento, alguma coisa que aconteceu naquela época, né, e, às vezes, ele nem foi incluído, né, então, talvez o critério de frequência não era um critério que se adequava a todos os conjuntos. Então, seria interessante, e aqui de uma forma bem objetiva, tá? Né, no seu resultado, talvez uma página, no máximo,
você falar exatamente quais foram esses critérios. Por quê? Se a gente está pensando que o seu trabalho é um trabalho que não é somente um estudo de caso, né? Ele pode aí ser replicado de alguma maneira em outra instituição. A gente precisa conhecer, pelo menos, quais são esses critérios essenciais que você considerou, entende? Porque, obviamente, cada contexto vai ter suas adequações, obviamente, né? Mas esse critério essencial, primordial, é bom que a gente destaque, tá? Algumas coisas também que eu fiquei na dúvida, por exemplo, como que você descobriu de quem que era a responsabilidade de disponibilizar aquele conjunto de dados? Eu vi, por exemplo, que você falou muito da questão do órgão de TI, que eles vão assessorar essa questão da automatização, dessa coleta automática, né? Mas como que vocês identificaram essas fontes? Por exemplo, eu vi que você falou agora na apresentação que o órgão ia conversar, talvez diretamente com o órgão de TI, né? O órgão responsável pelo conjunto de dados ia conversar com o órgão da TI para eles saberem essa questão de como que ia coletar essa informação, disponibilizar e tudo mais. Mas, por exemplo, talvez chegar nessa identificação de quem é o responsável, às vezes isso não é complicado dentro da universidade. A gente às vezes pergunta, mas quem que é responsável por isso? Às vezes a gente não tem isso muito claro. É o órgão tal. Mas o órgão tal inicia, depois o outro órgão trabalha aquele dado de uma outra maneira. Isso são coisas que a gente tem dúvidas dentro da universidade, né? Então, essa investigação de como que chegou a esse responsável, como que você, né, lidou com isso? Porque eu sei que você realmente deve ter tido muitas dificuldades no início para achar, né, de quem era esse dado, quem era o responsável de fato. Enfim, algumas coisas nesse contexto, que é um percurso que você traçou dentro da sua pesquisa e você está super apta a responder isso, né, obviamente. Talvez seja interessante colocar esse relato, né, na parte desse relato, obviamente, de uma forma bem objetiva, né? Você vai começar com o professor Pedro, vocês vão ver se isso realmente é interessante, tá? Mas eu senti mais uma curiosidade de saber como que isso foi feito, tá? Algumas coisas, por exemplo, alguns conjuntos de dados incluem comissões, né? A gente sabe que comissões dentro de universidades são, às vezes, complexas, porque envolvem vários órgãos, envolve docentes, envolve etais, né? Às vezes envolve discentes. Então, às vezes, quando a gente está no contexto da comissão, são fontes muito heterogêneas, e aí a gente fica nessa dúvida, quem que é responsável, né? O ciclo da informação, ela começa com um órgão, termina com outro. Então, essas coisas que eu acho que às vezes pode clarear um pouco mais, principalmente nesse contexto da replicação. Porque se alguém for replicar, né, esse instrumento, ele vai ter esse fundamento para poder fazer essa replicação, tá? Já caminhando aqui para finalização do seu trabalho, né, eu vi que você foca mais nessas recomendações e na proposta de intervenção, né? E ok, porque o seu mestrado é profissional. Eu vi que não tem muita discussão dos resultados com autores da área, mas perfeito, porque você está num contexto de mestrado profissional, né, que vai trazer um produto. Então, o seu foco é a recomendação, é a proposta de intervenção. Tá? As considerações finais, eu vi que você retoma todos os objetivos, passa item a item, gostei bastante, e fala principalmente dessa possibilidade da replicação, né, fazendo aí todo essa ligação, né, que vai retomando esse início que você começou lá na introdução. Então, por isso que eu sugeri você colocar essa questão do instrumento também lá, bem destacado na introdução, porque você finaliza aqui com chave de ouro, falando dessa possibilidade de aplicação em outras universidades, em outros órgãos, na verdade, né, qualquer órgão federal que utilizar o Fala BR, ele vai poder utilizar o seu instrumento, né? Então, isso amplia muito o seu trabalho. E dá uma visibilidade muito maior para o seu trabalho, tá? Da cartilha, eu achei bem legal, achei bem explicativa, tá? Eu sugiro você trazer algumas imagens para a dissertação. Porque, por exemplo, na página 12 da sua cartilha, você tem um desenho, né? Você tem uma imagem sobre as 3 revoluções industriais. E achei legal, você poderia colocar ela lá na sua dissertação, ficaria legal. Na página 14, você também começa a falar de alguns marcos do direito à informação, que é
até aquela sugestão que eu fiz de você colocar uma imagem com aquela ordem cronológica, né, das legislações. Então, talvez pode ser uma imagem que você, se você começa a fazer ela na cartilha, na verdade, são tópicos que você põe na cartilha e você pode transformar em uma imagem, tá? E só um detalhezinho da cartilha é você verificar a inclusão do nome completo das siglas, porque você tem várias siglas, PROEX, várias pró-reitorias, né, que a gente sabe que cada universidade tem sua sigla, né, e aí ficou faltando você colocar, talvez uma lista, né, no início você põe uma lista de abreviaturas e de siglas, que aí você não precisa depois ficar fazendo essa referência o tempo todo, tá bom? Bom, a princípio, deixa eu só ver se tem mais alguma coisinha. Não, era isso, tá? Não vou me delongar mais, mas eu trouxe somente mais sugestões, tá? Para você e professor Pedro avaliarem se realmente vocês querem fazer essas mudanças, porque o trabalho está muito bom, tá? Você colocou uma fundamentação teórica que sustentou muito bem a sua pesquisa, e isso é muito importante, né? Porque a gente tem que sustentar, a gente tem que fundamentar para chegar lá na frente e colher esses frutos, né? Trazer esses resultados, esses produtos que você indicou muito bem aqui na sua dissertação, tá bom? E muito obrigado pelo convite novamente para participar dessa banca. A gente é que agradece, professora Patrícia, muito obrigado por estar aqui com a gente, né, desde a qualificação. Foi importantíssima a sua presença na qualificação, deu rumos, né, diferentes do que a gente estava pensando nas orientações iniciais, de forma a tornar o trabalho mais sustentável, mais direcionado, né? Eu já admirava a professora Patrícia, como eu disse na qualificação, e reitero aqui no momento de defesa, nos momentos em que nós convivemos brevemente nas reuniões do GT5, né, na CIB, embora nós sejamos oriundos da mesma universidade, nós não somos contemporâneos, né, professora Patrícia, mas sempre admirava, observava a participação e a contribuição da professora Patrícia no que diz respeito à questão das políticas públicas, de informação, aos dados abertos, e que oportunidade feliz de tê-la aqui, né, na UFRN, avaliando um trabalho de uma aluna tão especial para mim como é a Alana, que depois eu falo um pouco mais. Então, fico feliz, fico cheio de orgulho, porque é uma pessoa, a professora Patrícia é uma pessoa de quem eu tenho imensa admiração, né, e admiração acadêmica, inclusive, e oferecer para ela a leitura de uma orientanda que traz esse orgulho para mim, né? Olha, orientanda do Pedro, né? Isso aí é importante. Não é qualquer trabalho que a professora Patrícia leu que veio da nossa universidade, que passou pelas minhas mãos, é o trabalho da Alana. Então, que honra, que satisfação, né? Que momento importante, né? Por muitos motivos. Alana, eu vou te passar a palavra agora. Nós vimos que a professora Patrícia sugeriu alguns elementos, mas ela tem duas dúvidas, né? Ela tem duas curiosidades principais que eu gostaria que você respondesse. Eu vou te lembrar quais são. Ela perguntou, né, na verdade, sugerindo para que ficasse mais claro na dissertação, a definição dos critérios para a inclusão dos novos grupos a partir da análise de conteúdo. E uma segunda pergunta foi uma breve explicação de como você conseguiu identificar quem são os responsáveis pelo provimento das informações em formato aberto. Então, se você puder sanar essas dúvidas, seria ótimo. Ok. Bom dia mais uma vez. Gostaria de ratificar aqui meu agradecimento pelas considerações sempre valiosas. Eu não conhecia a senhora, professora Patrícia, mas com certeza contribuiu demais para a minha pesquisa, como o professor Pedro falou. Aproveitar já para agradecer a generosidade do professor Pedro, que é uma pessoa incrível, assim, de orientar, que encoraja. E professora Mônica, maravilhosa, né, que eu já externei diversas vezes.
Em relação aos critérios, realmente ficou faltando que eu fizesse uma listagem, né, assim, especificasse mais que critérios foram utilizados. Eu vou providenciar isso e conversar com o professor Pedro para ver como eu posso fazer, tipo, uma categorização, mais ou menos, assim, desses critérios, acho que seria interessante. Em relação às unidades responsáveis, nos próprios processos, eu posso deixar isso claro no texto. Quando a ouvidoria recebe o pedido, a ouvidoria já tem a informação de quem é a unidade responsável, esse pedido vai para essa unidade e a gente tem acesso à unidade, por exemplo, vou dar um exemplo, foi para a PROAD forneceu uma parte dos subsídios, depois precisou de um complemento que é da STI, então eu tenho todas essas informações no próprio pedido. Então, a partir daí, eu já identifico quem é a unidade responsável e quando eu fizer a sugestão, por isso que na minha planilha, quando eu fiz a análise de cada pedido, existia uma coluna só para eu identificar essa unidade. Porque, como eu falei, o que já estiver nos sistemas gerenciais, a STI extrai e o que depender do fornecimento das informações pela unidade já vai estar lá a identificação da unidade responsável por esse fornecimento. Então, assim, no próprio processo eu já consigo ver isso e eu posso deixar isso claro no texto, para que o leitor saiba como é que eu tenho acesso. Acho que eu consegui responder. Ótimo. Sim, se já existe esse trabalho, né, ele já está mapeado, perfeito, né, ótimo. Então, é mais uma informação, mais um elemento que você já consegue trazer, né, para o seu trabalho, perfeito. Maravilha, então é isso, a gente se compromete com a implementação das outras sugestões que foram excelentes, né, e que vão com certeza deixar o trabalho final, né, que vai para a publicação no repositório, ainda mais adequado, né. E aí, agradeço mais novamente a professora Patrícia e passo agora para a professora Mônica, agradecendo também imensamente a participação. A professora Mônica que acompanhou a Alana desde das primeiras disciplinas, né, tem uma relação de afinidade com a construção do projeto de pesquisa também, contribuiu bastante na qualificação, mais uma vez, e agora estamos aqui novamente esperando mais contribuições vindas da professora Mônica, portanto, agradeço mais uma vez. Bom dia, professora, é com você. Bom dia, professor Pedro, bom dia, Alana, Patrícia. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, né, participando desse momento importante para todos. E é uma alegria, né, participar dessa finalização aí, especialmente com a qualidade do trabalho que o Pedro e a Alana trazem aqui para nós. Então, é muito importante celebrar essa conclusão. Eu gostaria de dizer que, assim, nosso papel é até um pouco ingrato, porque a gente tem que ficar procurando coisas para apontar, né, algumas melhorias ou contribuir, e às vezes se torna até um pouco difícil devido realmente a qualidade do trabalho. Então, a gente, às vezes, um trabalho que tem uma qualidade muito boa, às vezes se torna mais difícil ainda de avaliar, né? Então, ressalta aí essa característica. Então, eu vou dividir minha fala em dois momentos. Inicialmente, eu vou falar sobre aspectos globais do trabalho, em seguida, algumas observações que eu fiz, mas, assim, mais a título de complementar o que já está muito bom. Especialmente porque a Alana e Pedro foram muito diligentes em acatar as considerações que a gente fez na qualificação. Então, eu percebi, né, e quando eu pego um trabalho para a defesa, eu faço o cotejo, a comparação mesmo de documentos, dos dois documentos, do original e do que foi, né, entregue à banca, e eu percebo realmente que todas as observações foram acatadas e houve um valor agregado ainda maior, né, na parte final aqui do trabalho. Então, eu fico muito feliz por isso. Então, desde a qualificação, já havia destacado a qualidade do trabalho, o rigor científico, o uso de fontes de informação, assim, ilibadas, né, para trazer as discussões, as discussões todas muito aprofundadas, a Alana não teve preguiça nem na qualidade, nem na quantidade de discussões relevantes que ela trouxe. Elogio também a fluidez do texto, a professora Patrícia ressaltou uns elementos
desse tipo, né? Muito embora o texto de Alana seja extenso, mas ele é muito bom de ler, porque ele é fluido e contém essas conexões que fazem essa ligação muito mais óbvias, né? Destaco também a forma admirável como a Alana conseguiu se apropriar dos conceitos da ciência da informação, mesmo não sendo da área. Isso aí é uma coisa muito relevante de se observar e muito interessante de se perceber, né? Percebi também, nesse produto final, todo o input da sua educação mestral. Então, eu percebi que você utilizou coisas que você aprendeu ao longo do seu percurso, você refinou ainda mais suas habilidades de pesquisadora, e esse é o objetivo também da educação mestral, porque o objetivo não é só produzir esse documento, né? Toda essa trajetória, toda essa construção das pessoas enquanto pesquisadores, isso aí é também um dos objetivos do mestrado, você se firmar como pesquisador. Então, fico muito feliz pela sua trajetória aí nesse âmbito. O tema de investigação também já havia destacado, que é um tema inovador, importante para a conjuntura atual, que requer ações de transparência, né? A gente caminha para tendências de governo eletrônico e de todas essas inserção cada vez maior, né, das duas coisas, então é muito importante trabalhos que contribuam com isso, né? Apesar de haver literatura na área, existe pouco aprofundamento nesse locus que você pesquisou, tá bem? Então, parabéns por isso. E agora vou me ater a observações mais pontuais. Eu não vou repetir as observações muito bem feitas pela professora Patrícia, de modo que eu serei mais sintética. Em relação ao resumo e o abstract, eu já apontei no documento. Verificar a questão de normalização, Alana, né, no documento como todo, porque eu sei que esse copião, a gente não tem essa assim, preocupação ainda final, e que quando a gente deposita, que a gente atende aí essas revisões todas. Então, ressalta a introdução muito bem feita, com os elementos que a gente espera nesse tipo de sessão, traz uma contextualização muito interessante, que conduz a um anúncio do objeto de pesquisa. Aí, assim, de toda a minha fala, o ponto fulcral aqui das minhas observações é uma coisa muito boba e simples, né? Apesar de eu compreender que a tua questão de investigação dialoga, né, muito bem com teus objetivos, as tuas hipóteses e toda a contextualização, eu acho que se você incluir mais uma questão de investigação, ela pode dialogar muito mais diretamente com o teu objeto de estudo, tá? Então, por exemplo, se acharem pertinente, vocês poderiam acrescentar uma, porque, deixa eu voltar aqui no teu objetivo. Deixa eu ir aqui na introdução, até ressaltei aqui em amarelo. Só um segundo. Aliás, na tua questão de investigação, quais dados solicitados por meio da plataforma BR lá e podem ser disponibilizados em formato aberto com vistas à ampliação dos conjuntos, tal. A resposta dessa questão seriam dados X, Y, Z, né? O que você realmente fez. Mas é interessante você acrescentar a uma outra questão que ficaria assim, quais os novos conjuntos de dados, porque uma coisa é perguntar quais os dados são esses e aqueles. Aí você, na realidade, você fez mais. Quais os novos, é isso que a sua pesquisa respondeu, né? Quais os novos conjuntos de dados abertos que podem ser criados por meio do análise do perfil das demandas oriundas da plataforma BR, tá? Então, eu acho que não tem mal acrescentar mais de uma questão de investigação. Você pondera isso, evidentemente, é uma sugestão muito simplória, mas que pode chamar ainda mais atenção para o que você conseguiu fazer, seus resultados, ok? Verificar no texto aí algumas observações em relação à nuvem de palavras, e eu acho que ficou faltando você comentar aqui sobre a cartilha que você ofereceu
né, e você sistematizou como parte da sua proposta de investigação. Então, eu até tive a curiosidade de procurar o termo cartilha ao longo do documento, e ela não foi mencionada, só um outro tipo de cartilha que você menciona. Então, o pior você já fez, que é fazer uma excelente cartilha, então tem que chamar atenção para esse aspecto na introdução, tá certo? E mais atenção, concordo com a professora Patrícia, chamar mais atenção ainda para a proposta de investigação. E aqui eu lanço até um desafio, porque eu considero que quando você fez as suas análises, você elaborou uma nova metodologia. Então, a Alana, ela baseou-se em critérios que a professora Patrícia, né, você já utilizou, ficou bem claro isso, mas é importante realmente indicar quais, como ela comentou, mas você fez uma metodologia toda própria. E quem sabe aí no doutorado você não mapeia, não faz um modelo, não faz um mapeamento desse fluxo da metodologia que você traz aqui para nós. Então, você não só fez uma análise dos dados, você elaborou uma metodologia e a análise manual, apesar dos avanços tecnológicos, né, que você bem comenta no seu trabalho, não prescinde dessa análise manual, né, do olhar humano e da cognição humana para o entendimento dessas categorias e fazer sentido a essas categorias. Então, eu acho que esses elementos podem estar destacados na tua introdução, tá certo? Bom, em relação ao referencial teórico como um todo, também chama a atenção a robustez, a discussão aprofundada dos conceitos operatórios, serve de modelo para os outros alunos, né? É engraçado como cada arguente tem o seu olhar, né? A professora Patrícia comentava da satisfação dela das citações indiretas que trazem as inferências da Alana. Já eu sou muito suspeita de dizer que eu gosto muito das citações diretas, mais os comentários que essas propiciam, porque, ao meu ver, nem a gente pode, não é uma discordância, são diferentes olhares, ao meu ver, a gente pode apontar as coincidências e as divergências nas falas dos autores. E eu achei que a Alana conseguiu aí um bom equilíbrio em tudo isso ao longo do referencial teórico, ok? Bom, eu vou passando aqui porque as observações muito pontuais estão no texto. Eu percebi que você acatou a sugestão da banca em transformar informações factuais em figuras. Creio que dessa forma ficou ainda melhor de ler. Também, no entanto, é interessante revisar a normalização das figuras, se os títulos são alinhados à esquerda, se são centralizados. E outra coisa que eu chamo a atenção é que, muito embora você tenha elaborado o conteúdo das figuras, elas foram adaptadas, muitas delas, da literatura. Então, a referência é adaptado e indicar qual foi a fonte que você utilizou para elaborar as figuras, porque isso aí facilita o trabalho do leitor de ir atrás dessas outras informações factuais, tá certo? Na página 32, eu inseriria que a gestão da informação é uma sub-área amparada pela ciência da informação. Você até disse na introdução um pouco, mas eu acho que tem que referir aí também na página 32. E na página 40, continuo achando que os princípios podem ser expostos em forma de quadro, certo? Então, você pondera aí. Eu vi que você fez um resumo final lá numa figura, só com apontamento dos princípios, mas como você teve o trabalho de caracterizar todos, eu acho que dava uma bela de uma figura que você contribui para a sistematização aí da informação, tá? Que mais? Na metodologia, só uma pequena correção, na página 73, você se reporta aos objetivos específicos, quando, na verdade, você está se referindo ao objetivo geral. Ok? A sua metodologia, eu já tinha a chancela aí da banca desde a qualificação, né? Então, eu considero que todas as estratégias, e você está muito bem amparado aí pelo seu professor,
que é expert em metodologia, né? Então, eu acho que todas as estratégias estão perfeitamente corretas, todos os procedimentos foram feitos também a contento. Eu, talvez, como eu falei na introdução, acrescentaria algum pormenor da metodologia que você inaugura aqui com o seu trabalho, que são essas o modus operandi, como você realizou as suas análises. Isso aí enriquece porque permite que essa metodologia possa ser reprodutível em outros contextos, ok? E até em outras plataformas também, na mesma linha. Eu gosto muito e sempre elogio para que a plateia, né, lembre, essa tabela indicando os objetivos e a forma como serão acatados é uma mais-valia importante e eu acho que necessária em toda metodologia, então não teria mais nada a referir na metodologia, vi que você complementou aí as análises de acordo com Bardão, e ficou muito bem feito e realmente trouxe ainda mais robustez para os teus métodos. Em relação a tuas análises, achei que, para além da discussão teórica, a grande mais-valia do teu trabalho são esses resultados aí, as análises que você fez. São análises assim, inéditas, né? Isso é muito importante ressaltar. Gostei da caracterização dos grupos e conjuntos existentes, porque serve para contextualizar o leitor do panorama geral desses conjuntos de dados. E eu até fico pensando, assim, como na UFRN isso já está bem inserido na nossa cultura organizacional, quando eu li, eu não achei nada diferente, mas a professora Patrícia, que vem de outra instituição, ela ressaltou bem, assim, quem é a STI, né? Como é que na UFRN se localizam essas pessoas que são, digamos assim, que têm essas informações. Então, assim, às vezes, um cuidado de realmente referendar esses aspectos é interessante apontar, né? Porque para nós é tudo tão natural, a UFRN trabalha tão bem com a tecnologia, esses processos são tão sedimentados que a gente, né, nem repara tanto nisso. Bom, as análises foram feitas também de forma muito rigorosa, mas se você tiver tempo e achar pertinente, creio que você pode, né, com o tempo, se achar pertinente, comentar ainda mais sobre as tendências até o momento. Por exemplo, por que algumas solicitações são mais direcionadas a pró-reitorias e outras menos? Então, comentar essas análises assim, porque você traz esses indicadores, né? O panorama é esse. Mas por que você acha que algumas... quais são... Fazer, assim, uma espécie de análise temática das solicitações atuais, e inferindo, assim, o seu olhar e trazendo o seu contexto teórico, a leitura do contexto atual, da sociedade atual. Será que alguma coisa também foi decorrente da pandemia, que afetou em alguma forma esses processos e essas solicitações de busca de informação, né? Então, e também inserir aqui aquilo que você comentou, né, que não tem o objetivo de esgotar nem a expectativa de atender a todas as necessidades de informação. Eu acho que isso aí pode ser inserido aí também nesse contexto, porque senão o leitor pode criar a expectativa de se a necessidade de informação foi atendida ou não. Então, algumas coisas que você pode agregar ainda mais valor aqui. Eu acho que aqui você tem que chamar a atenção à reprodutividade da pesquisa, essas possibilidades, e também a cartilha, né? Comentando agora a cartilha, ela está muito bem feita, tem os elementos principais, eu vi uma preocupação de sintetizar as informações de forma que o leitor, mesmo que leigo, compreenda o contexto geral e a proposta. No entanto, talvez eu enxugasse ainda mais, tirando alguns elementos teóricos da cartilha, né? Como as diferentes eras da informação, talvez não fosse necessário, talvez. Você pondera aí com o seu orientador, né? Porque
assim, e colocar um link para o trabalho, um QR Code no final da cartilha que remeta à tua dissertação, tá certo? Eu acho que agrega muito valor, tá certo? E até porque a cartilha vai ser depositada lá no RI como um elemento separado, né? Você também pode fazer o upload dessa cartilha em outros repositórios, que não só o da URI, da UFRN, né? Às vezes tem repositórios de materiais didáticos, então você deve reproduzir isso aí em outros âmbitos também, para publicizar mesmo, deixar tudo acessível. Então, as minhas recomendações são super pontuais. Algumas outras recomendações eu coloquei no documento que eu vou enviar para vocês, e não parecer sintético aqui com as minhas, né, indicações. Mas as últimas, né, creio que, de forma geral, o documento como está, ele está quase pronto para o depósito final, o que é muito importante de dizer, né? Mas cabe ainda alguma revisão agora com calma, sem o estresse de defender, né? De apresentar, para atendimento de algumas normas da ABNT, também ponderar sobre a diferença entre quadro e tabela, nem tudo é tabela, como a professora Patrícia também enfatizou, checagem final dos itens citados e referenciados na lista de referências, certo? E eu acho que você tem a obrigação social de publicar seu trabalho para começar, né? Você já submeteu um artigo, mas eu acho que você depois, evidentemente que vão fazer isso, mas eu ressalto isso aí, que você deve publicar um artigo com os resultados globais do seu trabalho, né? Deve também publicar alguma coisa no Enancib 2023, agora, esse ano, e, assim, você tem muitos elementos que você pode trabalhar aí, rende aí muita socialização de informação do seu trabalho, muita mesmo. Recomendo que você apresente seu trabalho para as pessoas, né, internas aí da UFRN, que ele não fique só no repositório, que ele possa ser socializado e trazido de volta aí para os seus pares, né? E, novamente, só tenho a parabenizar de modo muito efusivo você e seu orientador pelo excelente trabalho, pela rapidez com que você fez esse trabalho de fôlego aí, né? Admirável isso. Foi a primeira a defender aí da turma. Então, muito sucesso, Alana. Eu sei que você é inquieta, não vai parar por aí, né? Recomendo que você continue como pesquisadora, que faça doutorado, que leve à frente aí esses projetos acadêmicos. Eu sei que você tem muita vontade de advogar também, para além do seu trabalho, mas eu acho que o mundo acadêmico perderia se você não continuasse, né, contribuir, tá certo? Então, parabéns e muito sucesso na sua rota futura. Foi um prazer enorme acompanhar seu progresso cada vez melhor. Maravilha, professora Mônica, agradecemos demais, né, as suas considerações, contribuições. Vamos acatar sugestões todas, né, são sugestões de fácil implementação, né, como você mesmo pontuou. Sobre os elementos que a professora Mônica trouxe, Alana, queria que você falasse, né, trouxesse para ela a sua posição. Bom dia, mais uma vez, né? Primeiro, gostaria de agradecer a professora Mônica pela generosidade, pelo ser humano incrível que a senhora é. Desde o início da graduação, todos nós comentamos isso, pelo carinho, pelo cuidado com que a senhora tem, né, com a gente. Como sempre, as considerações muito pertinentes. Eu queria chamar a atenção para as questões da normalização. O trabalho ainda vai passar pela correção, certo? A gente optou por passar por essa correção posteriormente, até porque, né, teríamos que fazer adequações, a gente achou que seria mais eficiente, isso,
passar posteriormente. Então, assim, vai para uma pessoa especialista que trabalha com isso, a BNT, então tudo isso vai ser verificado, a referenciação, essa questão de quadro, tabela, e todas as normalizações, tudo que ficou faltando, né? Porque eu não tenho muita familiaridade, assim, com as normas da BNT, então eu sempre passo meus trabalhos para corrigir, a gente optou por corrigir posteriormente. No tocante às sugestões, eu achei todas muito pertinentes, e como o professor Pedro já pontuou, nós vamos acatar, e só queria agradecer mais uma vez por tudo, pela senhora ser sempre assim, tão maravilhosa e tão gentil. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Foi um prazer muito grande mesmo. Bom, da minha parte, eu não faço arguição, mas eu gostaria de usar uns minutinhos aqui para dizer da minha experiência na orientação com a Alana. De fato, algo muito diferente das outras orientações que eu tive, das outras 11 orientações que eu tive aqui no programa. Não porque os meus outros 10 orientandos não tenham sido muito bons também, mas é porque a Alana, de fato, é um ponto fora da curva, acho que para qualquer expectativa, né? Considerando, inclusive, contextos muito positivos, como o meu contexto de orientação é. Como eu disse, tive excelentes orientandos, né? A Alana tem um perfil que vai além da inquietação, né? Ela é uma pessoa extremamente dedicada, comprometida, estudiosa, que não tem preguiça, né? Não sei se é essa a palavra, né? Porque acho que é uma palavra tão distante da realidade dela que fica até estranho usar num momento de concretização desse trabalho. Ela não tem, podemos dizer, limites, né, para avançar naquilo que a gente propõe para ela. E isso é interessante de ver num aluno de mestrado, né, que tem pouco tempo, um aluno de mestrado profissional que tem as suas atividades profissionais também, né, era uma área nova para a Alana. A partir de hoje ela oficialmente passa a fazer parte e integrar a área de ciência da informação de forma formal, né? E no seu processo formativo ela fez questão de fazer com que esse processo fosse o mais efetivo, né, e eficiente possível. Aprendi muito com a Alana, né, principalmente no que diz respeito à estruturação, à formalização dos temas que eu não era totalmente inserido, né, me oportunizou as portas abertas para outras temáticas de pesquisa, porque ela apresenta o tema de forma tão instigante que a gente fica até com vontade de avançar e pesquisar nesses temas também. Portanto, já fica aqui, Alan, o meu convite para novas parcerias, né, para o desdobramento das publicações do seu trabalho, né, para o seu retorno à universidade ou a uma outra universidade, né, que tenha curso de doutorado, que você, de fato, não cesse o seu percurso na ciência da informação agora, reiterando as palavras da professora Mônica. Né, você tem um perfil de pesquisador evidente, né? Dizer que o PPGIC ele ganhou muito com a sua participação, com a sua passagem, embora sintetizada a partir da sua vontade, né? Dizer que a Alana tinha prazo de defesa para outubro de 2023, né? Imagina aí, defender um trabalho de excelente qualidade ainda em maio, né? Tendo sido a qualificação realizada há 5 meses atrás. Então, de fato, a Alana é uma aluna excepcional, né? Um profissional excepcional, e que, né, vale a pena a gente manter e fazer todos os esforços para que ela se mantenha como pertencente à área de ciência da informação, que não tenha sido uma passagem breve, né, uma passagem que se esgota aqui. Então, é isso. Agora nós vamos para uma outra sala, eu vou divulgar